bem com você? Hoje é terça-feira e a gente vai trazer vários destaques. O nosso assunto central vai falar sobre o papel de projetos sociais na vida das pessoas e mais, na vida de uma comunidade inteira, que é a comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Sabia que ela está entre as 5 maiores do Brasil? Pois é, vários projetos estão mudando vidas dentro lá de Paraisópolis. Mas também tem outros destaques no Falando Nisso e a gente vai ver agora. O Falando Nisso Band está no ar. Super salários custam quase 4 bilhões por ano ao Brasil. O Brasil gasta quase 4 bilhões de reais por ano com super salários, segundo um estudo do Centro de Liderança Pública. Cerca de 25 mil servidores recebem acima do teto do funcionalismo público, que é de R$ 41.600, salário pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Programa Desenrola. Bancos aderem mutirão de renegociação. O objetivo é criar melhores condições dentro do programa para que os cerca de 70 milhões de brasileiros, hoje com nome negativado, consigam pagar suas dívidas, recuperando crédito e, consequentemente, voltando ao consumo. Inflação da diversão. Férias com crianças exige planejamento, viu? O jeito é planejar um orçamento para as férias, buscar horários com ingressos mais baratos, apostar em programas gratuitos ou ao ar livre. Vale também conversar direitinho com a criança, explicar que tem um valor máximo programado para gastar. E no estúdio vamos falar de um projeto social que gera oportunidades em comunidades. Hoje é terça-feira, dia 18 de julho. O Falando Nisso Band começou. Agora sim, a gente começa o nosso Falando Nisso desta terça-feira, sempre com aquela mensagem para te dar um puxão de orelha, às vezes para te impulsionar a fazer alguma coisa que você não tem coragem. E a de hoje é para você que está passando por alguma turbulência. Seguinte, ventos fortes também ajustam rotas, sabia disso? Às vezes alguém lá de cima sopra o vento para nos trazer de volta ao nosso propósito. Aquilo que para você pode ser uma bagunça nesse momento, pode ser Deus colocando tudo no devido lugar. Você, por exemplo, quando está num avião, não descansa, não fica de boa, tranquilo e nem conhece o piloto? Pois é, Deus você conhece. Então confie também e descanse. Uma hora tudo vai se tranquilizar na sua vida. Eu falo por experiência própria, viu? Vamos falar de sorteio, gente? Tem um kit muito legal da Polipet. Tá a fim de concorrer? Olha só quanta coisa! Então, para você concorrer, você tem que primeiro curtir essa foto, que é a foto oficial, que está no nosso Instagram, @FalandoNissoBand. Você tem que seguir a Polipet, marcar 2 amigos por comentário e no dia 31 de julho a gente já vai conhecer quem foi o ganhador ou a ganhadora, tá bom? Olha, tem mais um outro kit muito bacana da Sicredi para você. Vem um chapéu super chique, um boné e essa frasqueira que você pode levar para tudo quanto é lugar. É uma delícia. Gostoso, né? Ah, dá inclusive para você usar esse chapéu aí na Expo Agro, que está rolando em Jacareí. Para você participar do sorteio, você também precisa entrar lá no @FalandoNissoBand, seguir a Sicredi Vanguarda, marcar 2 amigos por comentário e no dia 31 de julho, no fim do mês, a gente já vai mostrar o resultado. E seguinte, já que eu acabei de falar sobre a Expo Agro em Jacareí, tem também sorteio rolando hoje e durante toda a semana, tá? Tá a fim de curtir então uma noite muito animada, com comida gostosa, boa música lá no Jacareí Expo Agro? Então é só mandar para o nosso WhatsApp 99716 7989 eu quero, tá? Vou repetir, 99716 7989 eu quero. Depois do programa, então, a nossa produção vai entrar em contato com o sortudo ou a sortuda que vai ganhar um par de ingressos para curtir a festa no domingo, dia 23 de julho, tá bom? Então participe, no final do programa a gente mostra, na verdade a gente não vai mostrar o resultado, mas alguém da produção vai entrar em contato com quem ganhou, tá? Agora sim a gente começa a falar sobre o nosso assunto do dia, com a nossa enquete, que abre então o assunto aqui no Falando Nisso com 2 perguntinhas que você pode responder no nosso Instagram também. Primeira, você já participou de algum projeto social
meio. Metade das pessoas votando sim e outra metade ainda não participou de nenhum projeto social. Segunda pergunta, que está lá no nosso Instagram. Sabe os benefícios desses projetos? 80% das pessoas dizendo que não. Realmente são muitos, né? Hoje a gente vai entender como uma Universidade de São Paulo está trazendo mais oportunidade para uma comunidade da capital, que é a de Paraisópolis. O nosso entrevistado, então, é o Walter Beck, CEO do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde, que bom poder tê-lo aqui e falar mais sobre esse grande projeto, né, em Paraisópolis e também os benefícios que com certeza ele já surte efeito, né, dentro da comunidade. Mas primeiro, Walter, eu queria que você apresentasse um pouquinho, por favor, essa universidade que é muito tradicional em São Paulo, que eu sei que tem mais de 70 anos. Sim, É isso mesmo? 74 anos. Uau, que máximo. 74 anos. Ela iniciou como foi um imigrante italiano que veio ao Brasil em 1949, abriu uma escola de datilografia e de lá virou colégio e agora é um centro universitário, né? Hoje nós estamos instalados lá 74 anos, temos um campus lá na Zona Sul. Bem na Zona Sul. Sim, bem pertinho de Paraisópolis. De Paraisópolis. Isso que, aliás, nos inspirou a iniciarmos esse projeto aí, que é um projeto de mudança, de alteração na vida das pessoas, né? E é realmente uma grande universidade que também tem parcerias com N instituições para levar o ensino de forma democrática, não é? Sim, nós fazemos várias parcerias, buscando sempre estar muito atualizado, né? Isso é muito importante, né? E dentro dessas parcerias nós chegamos lá em Paraisópolis para fazer nosso projeto social, mas hoje nós temos cerca de 70 cursos de graduação, 120 cursos de pós-graduação e uns 240 cursos de profissionalizantes. Depois vou contar um pouco a história, por que nós ampliamos tanto assim, principalmente nos cursos profissionalizantes, né? Hoje em dia, o mercado em geral, ele sente a necessidade de ter profissionais especializados. Com certeza. Então, eu acho que, inclusive, especializados e na especialidade ainda ter a subespecialização. Sim. Não é verdade? Exatamente. Hoje as coisas se tornaram tão grandes, complexas, que você precisa de pessoas que saibam, às vezes, fazer algo em específico. É verdade. O mercado pede isso. Isso é o que a gente chama um pouco de extensão universitária. Na verdade, a educação é algo contínuo. Nunca pode parar, para ninguém. Para ninguém. Eu digo que hoje eu já estudo há décadas, né? E todos os anos eu sempre estou procurando me atualizar, né? E eu acho que é muito mais democrático hoje em dia, porque você tem a oportunidade, inclusive, de estudar de forma remota, né? Eu acho que isso trouxe realmente mais expectativa e o estudo realmente chegando perto das pessoas, né? Antigamente a gente não tinha isso. Você tinha que realmente ir a uma universidade, muitas pessoas não tinham condições. E hoje você acredita que isso acabou sendo de forma positiva para quem estuda? Isso foi positivo. A pandemia mudou, impactou muito, né, esse mercado. A pandemia, na verdade, ela forçou, né, como um todo, as pessoas se adaptarem, inclusive na educação, né? Aqueles que iam todos os dias a uma universidade não puderam mais, né? Houve um fechamento. Eu me lembro, em março, para nós foi um impacto muito grande, né? Porque na metade de março nós tivemos que fechar e mudar toda a forma de aplicação da educação. E isso, de fato, impactou, né? Nós tivemos uma mudança muito grande, o mercado inteiro da educação mudou e hoje a educação da forma digital, vamos colocar assim, né? Que elas têm várias formas, né? A digital, ela vem ganhando muito espaço, né? Muito, muito. A cada ano, ela ainda, salvo engano, ela não chegou a superar o presencial, mas ela caminha para isso com certeza. É uma nova realidade que vem acontecendo. Com certeza, e que eu acho que não deve mudar, né? Veio para ficar mesmo. Sim. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa conexão, né? Como nasceu essa conexão com a comunidade de Paraisópolis. Mas antes, a gente vai falar um pouco sobre Paraisópolis, para você que é aqui do interior, né, do Vale do Paraíba, entender. Paraisópolis, gente,
É a segunda maior comunidade da cidade de São Paulo e já existe há mais de um século. Atualmente é a quinta maior comunidade do Brasil, surgiu em 1921 como um loteamento na região do Morumbi, né? E hoje ela abriga cerca de 100 mil habitantes. É uma verdadeira cidade mesmo. Então tem escolas públicas, centros educacionais, tem também unidades de saúde. E como que começou esse projeto, esse início com a comunidade de Paraisópolis? Você mencionou no começo que a Ítalo faz várias parcerias. Né? Surgiu um pessoal de Paraisópolis querendo, olha, nós gostaríamos de fazer uma parceria de capacitação na área da beleza. Que legal, partiu deles. Partiu deles, né? Porque tem como nós estamos muito próximos, né? A Ítalo tem vários alunos, hoje profissionais, que foram formados lá, né? Legal. Residentes de Paraisópolis que estudavam conosco, né? E mais essa questão da pandemia, a dificuldade de acesso, enfim, nós, olha, precisamos ampliar um pouco. A Ítalo tem uma característica social muito forte, né? Nós somos uma universidade que tem uma certificação como entidade beneficente de assistência social. Nós damos algumas contrapartidas que são bolsas, né? Mas nós pensamos, poxa, nós precisamos ampliar esse conceito, estar mais próximo das comunidades. E acabou surgindo esse pessoal que era de Paraisópolis, né? Nós fomos lá conhecemos alguns projetos de lá e ficamos encantados, né? E nós vimos que tinha uma oportunidade enorme de atingirmos muitas mais pessoas do que estando lá no nosso campo sede, né? Ou seja, era preciso ir a campo, é preciso ir até as pessoas, né? Porque tem algumas características lá, porque eu vou depois detalhar um pouco, né? Por que nós chegamos lá, né? Mas, na verdade, foi isso. Nós conhecemos, nos encantamos, o que era para ser algo pequeno, só para ajudar um determinado segmento, acabou se tornando algo grandioso e nós acabamos instalando o primeiro centro universitário dentro de uma comunidade. Olha, gente, que bacana. Então, existe um polo, né, do centro ítalo-brasileiro na comunidade de Paraisópolis, que realmente é grandiosa. Eu já estive lá, trabalhei muito em São Paulo, então fui muito a Paraisópolis fazer matérias, né? E o quanto essa comunidade realmente necessita da educação perto ali para transformar vidas. Walter, agora a gente vai ter uma perguntinha, que a gente tem participação também dos telespectadores nas ruas da nossa região. O Luquinhas não está aqui comigo, mas foi conversar com as pessoas. Vamos ver? Oi, amiga, boa tarde para você que está em casa. Estou aqui em Jacareí com a Anísia. Tudo bem? Boa tarde, minha amiga. Boa tarde. Anísia, você já fez faculdade, curso superior? Não. Agora, se você pudesse realizar um sonho de fazer um curso superior, que área você escolheria? Gastronomia. Gastronomia? Isso. Que legal, que chique, né? Adoro cozinhar. É gostoso, né? Nossa, delícia. Será que é importante para quem for escolher uma profissão, então, escolher algo que goste de fazer para aí sim investir tempo e dinheiro numa faculdade? Você acha que é importante? Muito, né? O estudo hoje é tudo. Vamos ver no estúdio? É importante a gente unir o útil ao agradável, ou seja, fazer aquilo que ama e ainda investir numa profissão com isso? Já passo a bola para o Walter, né? Que tem autoridade para falar sobre isso. E aí, Walter, escolher o que ama ou ter um meio termo entre o que ama e o que realmente é rentável, que vai te dar um futuro? Eu acredito que quando você faz o que ama, você vai chegar em algo rentável. Boa! Eu não tenho a menor dúvida. É verdade, porque aí você tem estímulo, né? Você está fazendo algo que você quer. Se dedica, é algo assim. Eu acho que as pessoas precisam sim. Amar é ter sonhos, né? Correr atrás dos seus sonhos, né? Essa resposta sobre gastronomia é bem interessante, porque representa bem o que a gente aprendeu lá. O que é gastronomia? As pessoas normalmente querem abrir o seu negócio, né? Gastronomia leva a isso, né? A pessoa que faz gastronomia pode trabalhar em diversas áreas. Ela pode ter o seu restaurante, o seu barzinho, sua lanchonete, ou pode trabalhar também em outros lugares, né? Então, essa ideia de empreendedorismo é muito interessante. Ela está muito ligada ao que as pessoas das comunidades querem. O empreendedorismo, a gente não pode pensar que é unicamente algo que vem da área de TI, tecnologia de informações, de apps. Não, o empreendedorismo permeia a sociedade, sempre, né? O que seriam, assim,
dos pequenas lanchonetes, né? Se só vivêssemos nós, assim, dos grandes restaurantes, né? Eu acho que a oportunidade é para todos, né? E a educação está ligada a sonhos. Nós realizamos sonhos sempre. E eu sei que lá no polo, dentro de Paraisópolis, existem cursos profissionalizantes. Daqui a pouco, então, a gente volta para falar mais sobre o projeto, tá bom? Com certeza. Lá na comunidade de Paraisópolis. Claro. Vamos para o nosso bloco de notícias agora? Ou melhor dizendo, a gente vai para o próximo bloco com mais notícias e destaques para vocês. E um deles falando sobre os bancos que aderiram a um mutirão de renegociação de dívidas com o programa Desenrola Brasil. A gente vai contar os detalhes para você e daqui a pouquinho a gente volta para conferir também o que o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip, preparou para a gente. Procedimentos clínicos odontológicos podem trazer riscos ao paciente? A resposta é sim. É raro, mas procedimentos clínicos, principalmente cirúrgicos, podem trazer risco ao paciente. Já estamos de volta e antes da gente voltar para o nosso assunto do dia, a gente recebe aqui já o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Boa tarde, Águida. Boa tarde para você que está assistindo. E é sempre bom falar sobre saúde bucal. E hoje falando sobre a questão de uma cirurgia de remoção do siso, né? E quais são os cuidados que o paciente deve ter e que também o cirurgião deve ter. Saiu, inclusive, na imprensa, infelizmente, a notícia de uma paciente que teve complicações após a retirada do siso. E, infelizmente, ela faleceu. Né? Isso acaba levantando vários alertas e vários questionamentos com relação à cirurgia, né, doutor? Eu vi isso na imprensa também, né, que houve um caso de uma paciente jovem, né, que fez uma cirurgia, teoricamente sem nenhum problema com relação à sua saúde, e ela teve uma complicação pós-operatória e foi internada e veio a óbito, né. É uma situação extremamente rara. Não é normal, né? Não é normal, né. Até houve, nessa circunstância, nessa entrevista, lógico, pela comoção da família, né, a família se comoveu e tentou fazer alguma alerta, fazer até uma espécie de baixo-assinado para que se fosse criado um protocolo, enfim. Na realidade, os protocolos já existem, né, para cirurgias, né? Então, se fosse uma coisa que acontecesse com rotina, até poderia ser revisto esses protocolos, né, Agatha? Mas como é uma coisa que é muito raro, você não ouve falar numa notícia dessa, porque quando você ouve, inclusive, vira notícia mesmo, né? Por ser uma questão muito rara, né, na odontologia. E acontece, é que eu sempre digo, né, a cirurgia, quando você vai fazer uma cirurgia, tem que tomar todos os cuidados, né, mas acontece sim, é possível acontecer. Em qualquer cirurgia, né, pode existir um risco e, infelizmente, aconteceu com essa paciente que era tão jovem. A gente já está vendo, doutor, uma ilustração, algumas imagens, né? Então, qual que é a importância de fazer a remoção do siso? Em quais situações é necessário? Bom, nós removemos o siso basicamente quando você não tem um espaço para que ele possa erupcionar, para que ele possa sair em posição na boca. Esse é um caso clínico, né, que nós estamos fazendo um estudo e nós preferimos remover sempre o mais cedo possível, para evitar a formação da raiz, evitar que entre em contato com o nervo dentário inferior, né. A cirurgia é simples, clinicamente. A gente faz uma abertura, geralmente ele está por debaixo do osso, a gente faz uma abertura no osso, corta o dente quando necessário, se é um dente que já está no tamanho razoável, faz a secção do dente e faz a sua remoção e sutura, tá? Então, teoricamente, é uma cirurgia de muito baixo risco para que o paciente possa se fazer. E, obviamente, como qualquer cirurgia, tem que se tomar os cuidados necessários durante o preparo da cirurgia, durante a cirurgia e após a cirurgia. Agora, por exemplo, o paciente sentindo dor, né, no pós-cirúrgico, isso é algo recorrente ou aí chega a ser anormal?
Agda, a dor é um sinal, né? Se você sentir um incômodo, dependendo da cirurgia, de como foi a cirurgia, o profissional vai ter esse tato, né? Vai ter essa sensibilidade. Ó, talvez hoje você sinta um pouquinho de dor, vai tomar um remédio para dor, enfim. Agora, se a dor persiste e ela tem um grau muito grande, né? Você começa a ter uma dor aguda muito forte, aí é um sinal que tem que ser visto, tem que ser olhado, né? Normalmente acontece uma coisa chamada alveolite nesse tipo de cirurgia. O que é alveolite? É uma inflamação daquela cavidade onde nós removemos o dente, que nós chamamos de alvéolo. Então ali ocorre uma alveolite. Essa alveolite, ela vai te dar dor, né? E como que acontece? Por que acontece? Na maioria das vezes entra comida, né? Ou abre-se a cirurgia, rompe-se os pontos, entra comida e aí você tem a inflamação e infecção local. Nossa, então quais são os cuidados necessários para esse paciente Então, no pós-operatório? Então, esse paciente, como nós fazemos? Nós suturamos aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, algumas técnicas não suturam, né? Deixa aberto para ter a cicatrização de segunda intenção. É mesmo? Vem de baixo para cima. Isso não é incorreto. Eu prefiro suturar porque a gente tem um cuidado maior, né? Fazer o coágulo, segurar ali. Se romper os pontos, nós vamos fazer a limpeza, né? Nós vamos fazer a limpeza diária desse local e acompanhar para verificar se essa infecção normalmente possa trazer algum dano maior para esse paciente. Legal. Doutor, eu agradeço a sua participação aqui, sempre com informações atualizadas, né, de tudo que está acontecendo e seguras também. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui falando sobre saúde bucal. Desejo uma excelente semana para todos. Saúde e paz. É isso. Bom, gente, na praça, um novo programa para quem precisa resolver problemas financeiros, que se chama Desenrola Brasil, espera renegociar cerca de 50 bilhões em dívidas nos próximos meses. Vamos ver. Dívida. No Brasil, difícil é achar quem não tem. Seu Jair pegou um empréstimo durante a pandemia, viu as parcelas atrasarem e o nome ficar sujo. Agora espera conseguir pagar. É isso que é o meu desejo, né? Andar de cabeça erguida sem dever. E ficar livre delas, que alívio. Tudo fica melhor. Hoje eu durmo mais tranquilo, consigo passear com a família, viajar. Bom para o Thiago e para a economia do país. É com esse objetivo que o Desenrola Brasil começa hoje, primeiro para a chamada Faixa 2. Quem tem renda mensal de até R$20 mil e teve o nome negativado entre 2019 e 2022, poderá procurar diretamente o banco e conversar sobre juros e prazos. Quem tem dívidas até R$100 será tirado diretamente da lista de inadimplentes, mas ainda tem que pagar. O objetivo é criar melhores condições dentro do programa para que os cerca de 70 milhões de brasileiros, hoje com nome negativado, consigam pagar suas dívidas, recuperando crédito e, consequentemente, voltando ao consumo. A pessoa tem uma dívida de R$10 mil e o banco fez um acordo de R$10 mil por 3, esses R$7 mil de desconto, ele vai poder antecipar de crédito presumido e vai liberar espaço no balanço para as operações de rotina do banco. Neste primeiro momento, só vale para débitos bancários, como cartão de crédito, empréstimos e cheque especial. Quem deve para lojas ou está com contas de consumo atrasadas, como água, luz e telefone, terá que esperar até setembro. Aí não é só mais banco. Entra a conta de água, luz, telefone, crediário, tudo isso vai estar disponível para renegociação lá na frente em setembro, na plataforma gov.br. Bacana, né? Bom, a gente está conhecendo um pouco sobre um projeto social do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, que atende moradores da comunidade de Paraisópolis, que é a segunda maior comunidade de São Paulo. Nosso entrevistado está aqui, é o Walter Becker, CEO do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Bom, vamos falar um pouquinho, Walter, sobre como foi fazer, né? Como foi conhecer a comunidade de Paraisópolis, com os seus hábitos, com as suas carências, porque tudo isso é importante para vocês direcionarem os projetos ali, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós iniciamos primeiro, fizemos uma pesquisa ou fomos atrás de material que existem hoje sobre as comunidades a nível Brasil, né? Paraisópolis tem um detalhe que, apesar do censo falar em 100, 120 mil pessoas, lá dentro eles falam em 200 mil pessoas. Quê? É mesmo? Em 200 mil pessoas, porque o censo normalmente ele abrange as principais ruas, mas são muitas vielas que tem lá. É verdade. Então o pessoal local fala em 200 mil pessoas, né?
E aí fomos, quais são as necessidades dessas pessoas, né? Será que é só o ensino superior? Aí nós começamos a nos deparar que também tinha muita gente, para chegar no ensino superior, precisava terminar, por exemplo, o ensino médio. Isso é uma realidade, né? É uma realidade. Uma realidade. Então nós ampliamos isso, um trabalho, para que essas pessoas tenham acesso, complemente o seu ensino médio e venham para o ensino superior. Depois descobrimos também que muitas pessoas precisavam se inserir no mercado de trabalho, gerar renda, né? Não só necessariamente ter um emprego, mas também começar o seu negócio, né? Foi aquele exemplo que nós tivemos ali na gastronomia, né? Agora há pouco, né? Então nós ampliamos o leque de cursos, por isso que eu te falei, ampliamos muito o leque de cursos na área que nós chamamos de profissionalizantes, que permite a pessoa rapidamente se inserir no mercado de trabalho, né? Isso foi algo que fomos aprendendo junto com a comunidade, né? Com a necessidade que eles tinham lá. E depois nós vimos uma necessidade também de atendimento à comunidade, que eu vou falar daqui a pouquinho com você sobre isso. Ótimo. Hoje, por exemplo, são quantos profissionais envolvidos nos projetos, né, que o Polo Paraisópolis oferece? Olha, eu posso dizer que toda a Ítalo, hoje toda a Ítalo nós temos cerca de 300 profissionais trabalhando lá dentro, né? Mas eu tenho pelo menos 6 coordenadores de cursos trabalhando diretamente nisso, né? Fomentando ali principalmente as práticas acadêmicas dentro da comunidade, né? Fora os professores, né, dos cursos técnicos. Eu diria que pelo menos eu tenho envolvido diretamente no Polo Paraisópolis no mínimo 50 pessoas trabalhando ou diretamente lá ou na nossa sede, mas provendo assim com o trabalho lá. Tem um detalhe importante lá. Com relação ao pessoal administrativo, nós só contratamos gente de dentro da própria comunidade para trabalhar lá. Olha, fantástico, importante, né, para validar o projeto que hoje já existe. Vamos para mais perguntas com o Lucas, que está nas ruas de São José dos Campos e da nossa região. Vamos ver. Continua aqui em Jacareí agora com o Júlio. Boa tarde, Júlio. Boa tarde. Quero saber um pouquinho sobre faculdade. Você já fez curso superior? Não. Se você escolhesse uma faculdade hoje, para onde você iria? Qual universidade, assim, qual curso? Na rede de comunicação, né? Esse é o meu foco, é trabalhar na rede de comunicação, telemarketing, digital, essa aí é a minha intenção. E está mudando tanto, né? Porque a gente tem a TV, tem agora a internet também. Sim, né? Web, tem telemarketing, todo mundo. Mas é importante a gente estar aberto às mudanças e transformação. Ainda mais em cursos que fazem isso, né? Será que o pessoal também da faculdade que está com a gente no estúdio pode trazer para a gente essa informação? Será que é importante a gente também estar aberto às transformações do mercado para estar sempre atualizado? Com certeza, né? Mas com certeza. Aliás, a comunicação é um efeito da própria pandemia, né? A área digital cresceu muito, né? Muito, né? As pessoas estão procurando se comunicar melhor, passar melhor o seu recado, não é? E surgiram diversas profissões aí que antes sequer existiam, né? Todas elas ligadas a isso, principalmente nessa área envolvendo as redes sociais. Isso tem tanta gente ativa nisso, né? Inclusive existe um estudo dizendo que as próprias redes sociais é um ambiente educacional também, onde as pessoas aprendem com elas mesmas, né? Às vezes a pessoa se capacita ou aprende alguma coisa, algum ofício e transmite isso para os outros. Inclusive, isso é um ponto importante, que nós estamos pensando nisso para ajudar essas pessoas a terem uma didática melhor, né? E também passar um conhecimento mais aprofundado e mais técnico sobre algumas áreas em específico, né? Existe muita coisa na internet, então existem coisas boas e coisas ruins também. Nosso papel enquanto uma instituição de ensino é ajudar essas pessoas a encontrarem bons conteúdos. Exemplos, né? Conteúdos. Exatamente. E realmente a gente tem muita coisa boa, gratuita e de informação na internet. Sabe que o assunto está rendendo comentários dos telespectadores. Vamos ver um? Coloca para mim, por favor, Rafinha, não sei se você consegue. Aê, obrigada. Inclusive, o telespectador também quer o ingresso, então está participando do sorteio.
parabéns pela informação sobre o projeto social e aí acabou tirando uma foto minha e o Dr. Otávio Fonseca. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse projeto social lá na comunidade de Paraisópolis e falando sobre os cursos, né, e como que as pessoas podem ter acesso lá na comunidade. Lana Moraes já está aqui para passar para a gente os destaques da web, os babados. E aí, Lana? Eu sei que tem alguém hoje que a gente gosta bastante de falar, Gosta, né? E tem sempre um capítulo novo, né? É verdade. Bom, há mais um capítulo, então, do babado da Shakira. A cantora foi vista com aquele jogador de basquete, lembra? O Jimmy Butler. Bom, eles foram vistos comendo um sushi no restaurante lá em Londres. E logo após o jantar, a Shakira foi vista saindo pelas portas dos fundos do restaurante. Isso minutos antes do Jimmy sair pelas portas da frente, né? O tabloide Page Six disse que os dois teriam começado a se seguir nas redes sociais depois que a Shakira foi naquele jogo lá do Miami Heat, né? O time do Jimmy. Então a Shakira, depois da sua longa relação de 12 anos com o jogador de futebol Gerard Piqué, está causando aquele alvoroço nas redes sociais sobre a sua vida amorosa e, pelo visto, Lewis Hamilton dançou nessa, né? Porque agora é a vez do Jimmy Butler. Menina! Ela entrou pela porta com um e aí o outro se encontrou depois. Não, eles foram vistos lá dentro. Não chegaram juntos. Não chegaram juntos. Mas o Lewis Hamilton não tá nessa história. Então ele foi visto com ele lá na Fórmula 1, que a gente já comentou aqui e tal. Mas no restaurante eles foram vistos jantando juntos. Mas aí ela saiu pelos fundos e ele saiu pela frente. Bom, ainda não está assumindo nada, né? Mas é um forte babado para que em breve a gente tenha um novo casal aí no cenário internacional. Será que ela quer? Porque do jeitinho que ela tá fazendo, parece que não tá a fim de assumir ninguém não, né, Lana? Mas tá certo ela de aproveitar. Ficou 12 anos aproveitar. Aconteceu o que aconteceu com ela. Mas eu acho que ela tá vivendo pouco o momento dela. Sim. Justo, né? Sim, com certeza. Lana, muito obrigada, viu? Imagina. A gente se vê amanhã. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta também com mais notícias, as notícias regionais com Douglas Cruz. E também vamos voltar a falar sobre o nosso assunto do dia. Até já! Já estamos de volta e hoje batendo um papo com o CEO do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, Walter Becker, que está apresentando para a gente um projeto muito bacana feito pela universidade na comunidade Paraisópolis, tá? Então hoje eles têm um polo em Paraisópolis que tem vários cursos profissionalizantes e eu queria que você citasse alguns cursos. Olha, nós temos todo o leque de cursos superiores, tanto na parte, nós temos curso de administração, de contabilidade, na área de saúde, por exemplo, nós temos curso de enfermagem, que se tornou tão evidente por causa da pandemia. É verdade. Né? Esse é muito importante, de radiologia, e agora nós estamos também com um curso de odontologia. Olha. Inclusive, nós vamos disponibilizar bolsas gratuitas para as pessoas de Paraisópolis, para terem a oportunidade aí de se qualificarem na área da odontologia, que é um curso extremamente concorrido aí no país, né? Fora isso, nós temos também cursos de educação física, eu tenho cursos também de pós-graduação para quem está formado em todas as áreas, negócio, saúde, educação. Pós-graduação também? Também o pessoal pode, também, quem já tem o curso superior, Sim. pode fazer também a pós-graduação. E temos também cursos técnicos, os técnicos de enfermagem ou de auxiliar de enfermagem, hoje também tem uma demanda muito grande, principalmente pelo piso salarial, né? Hoje é muito importante, né? Hoje temos um piso salarial que começa de R$ 2.300 até R$ 4.500, mais ou menos, para os técnicos nessa área de enfermagem, né? Então isso está tudo aberto, disponibilizado lá para a comunidade, é uma oportunidade, né? Na verdade, então, vocês têm os cursos técnicos, mas também tem os cursos de formação mesmo, né? Sim. Nas faculdades. Nós passamos tanto pelos cursos técnicos que podem de curta duração. Nós temos, que é um nível médio, né? Nós temos um nível superior toda a gama, exceto medicina, todos os demais cursos importantes que capacitam a pessoa para o mercado nós temos, e pós-graduação, e também os cursos profissionalizantes, são aqueles cursos rápidos, de rápida inserção no mercado. Tem inclusive algumas fotos aqui que a gente pode passar e Walter pode conversar um pouquinho com a gente sobre. Esse aqui seria já para o técnico de enfermagem, olha? Isso são nossos alunos do técnico de enfermagem. Isso tem uma característica bem interessante, viu?
nós levamos os nossos professores e alunos para dentro da comunidade para prestar serviço gratuito a todos eles lá. Olha, legal. Sim, não é só o curso, mas sim prestar o atendimento médico. Exatamente, exatamente. Então, a pessoa que reside na comunidade faz o curso, depois que ela estiver no estágio mais avançado do curso, ela pode prestar serviço para os seus próprios pares lá dentro, né? Isso é bem interessante. E olha, nós temos lá esse atendimento em psicologia, direito, a própria enfermagem que você está vendo aí, contabilidade também para ajudar as pessoas que têm os seus negócios lá, orientá-los com relação a isso. Recursos humanos, o pessoal de recursos humanos vai até lá para ajudar a procurar emprego, como se portar numa entrevista, a fazer um bom currículo. Então, Nossa, que legal. Isso é uma prestação, isso é algo inédito, né? Na verdade, nós levamos a academia a prestar um serviço público, um serviço para a comunidade, né? E eu vejo que vem do início, né? Desde a elaboração de um currículo para que essa pessoa possa realmente se apresentar de forma correta, coerente, até os cursos em universidades e pós-graduação. Sim, né? sim. Que legal. Tem uma outra foto aqui que eu sei que é muito forte lá na comunidade de Paraisópolis, os cursos direcionados à beleza, né? Sim, sim, sim. Aqui é um salão? Eles Isso, aprendem? Eles aprendem nesse salão, isso é dentro lá do nosso polo. Nossa, esse que legal. Polo nosso, bonito, hein? Ele é um prédio, bem bonito. Lindo. Ele é um prédio que tem 3 andares, esse é um dos andares, e esse andar é voltado à capacitação na área de beleza. Cabeleireiro, manicure, enfim. Porque nós percebemos que lá, as mães, elas são muito preocupadas em cuidar dos filhos e às vezes não podem sair, e isso é uma forma de renda que elas têm. Com certeza. Elas se capacitam. Dizem que em Paraisópolis existe perto de 2.000 salões de beleza. Eu acredito. Porque é gigante. A pessoa dentro da própria casa, né, abre o seu negócio. Assim como são famosas também as boleiras, né? Lembra que a gente viu gastronomia, uma pergunta de gastronomia? As boleiras também são famosas lá. São pessoas que têm a obrigação de cuidar da casa, não tem como se deslocar para fora, porque tem filho para cuidar, enfim, uma série de obrigações ali dentro, e elas acabam abrindo um pequeno negócio dentro da sua casa. E é aí que nós entramos, para poder ajudar essas pessoas a se capacitarem melhor, a trabalharem melhor e terem a almejada renda, né? Melhorar de forma a família como um todo, né? Bacana, por isso que é tão importante esse estudo, para entender como que funciona a logística da comunidade, para que vocês possam atendê-los da melhor maneira possível. Agora, com relação às bolsas de estudo, como que vocês fazem isso? Porque eu acredito que vocês tenham uma procura gigantesca, né? Pelos cursos tanto de graduação, pós-graduação, os cursos rápidos. Nós temos, a procura é muito grande. Primeiro, nós fazemos um critério de seleção socioeconômica. É importante que as pessoas elas estejam enquadradas em um critério que o próprio MEC estabelece também, e nós seguimos, né? Que é ter uma renda per capita de até um salário mínimo e meio na família, para ter isso. Por quê? O que a gente pretende com isso? Nós não queremos preterir uma pessoa que tenha menos condições por uma que tenha mais condições e de repente possa pagar. Nós não queremos tirar a vaga dessas pessoas que necessitam, né? E por isso que nós temos esse critério socioeconômico, né? Mas não tem problema, ainda que a pessoa ganhe um pouquinho mais, e tem pessoas que ganham de fato, um pouco mais mesmo lá dentro, elas também aí têm bolsas de 50%, nós damos um desconto, ou seja, nós procuramos ser justos na hora de dar essa bolsa, dar de fato a quem precisa. Esse é o principal critério nosso, né? Claro que isso é dividido entre os cursos, né? Porque senão existem naturalmente cursos que têm uma procura maior, por exemplo, odontologia que eu citei, direito, são cursos hoje no mercado que são muito procurados, engenharias, enfim. Mas então direcionamos a quantidade de vagas e se essas vagas se esgotarem, nós procuramos direcionar a pessoa. O importante é que a pessoa comece a estudar. É isso, é o início, né? Que é necessário de criar essa cultura. É o início, é o início da transformação da vida dela. E falando em transformação, eu queria saber de você, e com certeza você deve ter histórias e histórias, né? Muitas. O resultado desse trabalho, que na verdade vocês acabam mudando vidas, famílias inteiras, né? Sim, sim. O nosso projeto, ele ainda posso dizer que ele iniciou, estamos indo para o 2º ano,
né, de trabalho lá. Só o segundo ano? Nem Paraisópolis. Então, mas já fizeram tudo isso? 2 anos? Pois é. Poxa! A demanda, né, nós fomos nos envolvendo com a comunidade mais e mais e mais, e muitas pessoas, assim, realmente ajudando, inclusive a Band, a oportunidade aqui de estar divulgando isso é fantástica para nós, né? E isso já surgiram vários impactos, não só para a diferença para os filhos e até mães, né? Porque tem uma coisa interessante que eu vi lá. Vou contar uma história rápida aqui. Claro, à vontade. Uma mãe chegou para mim e falou: poxa, Walter, que coisa boa vocês estarem aqui. Eu vou conseguir algo que eu nunca consegui para mim, é ter um filho meu dentro de uma universidade. Mas eu falei, mas por quê? Não para a senhora também. Nós estamos aqui para atender todos, né? E ela se emocionou bastante, né? Apesar dela ter já certa idade, não existe idade para começar a estudar. Não existe. O estudo é contínuo, é a vida inteira. Nós precisamos ter isso. Então foi mãe e filho para a universidade. Isso foi uma história muito boa, é um impacto que me toca muito, principalmente, né? Mas nós já temos várias pessoas trabalhando, vários alunos já inseridos no mercado de trabalho, já fazendo a diferença para si e para sua família também. Porque uma pessoa estudando, ela não é um impacto individual só para ela, mas ela afeta a família e cada vez isso vai se alastrando mais, né? Nossa, que lindo, Walter, depoimento. Parabéns pelo projeto. Parabéns a todas as pessoas envolvidas, né, os profissionais envolvidos para ajudar, enfim, famílias e a comunidade inteira de Paraisópolis. Seja sempre muito bem-vindo. Agradeço a sua participação aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Muito bom estar com vocês. Agora vamos para a previsão do tempo? Vamos saber se vai esquentar um pouquinho. Bom, inverno é assim, né? O friozinho vem mais no fim da tarde, mas a gente quer saber como que fica a previsão do tempo com a Maíra Costa. Em quase todo o Vale do Paraíba, a previsão é de sol entre poucas nuvens. Em Santo Antônio do Pinhal, a máxima é de 21 graus. Em Jacareí, a máxima é de 22 e em Guaratinguetá e Cachoeira Paulista, a máxima é de 26 graus. Descendo a serra para o litoral norte de São Paulo, a previsão traz muitas nuvens com chuvas em algumas áreas. Em São Sebastião, a máxima chega a 22 graus e em Ubatuba, a máxima é de 18 graus. Em Taubaté, a máxima para hoje é de 19 graus, 17 para amanhã, 18 na quinta e 19 na sexta-feira. Em São José dos Campos, a máxima para amanhã é de 23 graus, 24 na quinta, 25 na sexta e 25 também no sábado. Agora a gente vai de mais informação para atualizar você das notícias regionais com Douglas Cruz, que vai falar sobre um dos destaques do jornalismo pela Band Vale FM. E aí, Douglas, boa tarde. Boa tarde para você, Agda, e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do Jornal do Meio-Dia, aqui da Rádio Band Vale FM e também do jornalismo da Rádio Band Vale, é o programa Desenrola Brasil. Esse programa importante que foi lançado ontem pelo governo federal, que atende aos inadimplentes. É o pessoal que está com o CPF negativado e quer sair do vermelho. Aqui em São José dos Campos, mais de 300 mil pessoas se encontram nessa situação. Cerca de 37% da população total da cidade. É muita gente. E esse programa Desenrola deu algumas dicas importantes, porque o principal meio de endividamento da população aqui da cidade é o já conhecido e muito utilizado cartão de crédito. Segundo o governo federal, o Ministério da Fazenda, esse endividamento acontece depois que as pessoas acabam aí deixando de pagar uma ou outra dívida do cartão de crédito. Os juros do cartão de crédito são muito altos, né? Os juros são bem elevados, com isso acaba se tornando aí uma bola de neve. Desta maneira, o pessoal acaba não conseguindo mais pagar essas dívidas e criando aí uma negativação em seu nome. Esse programa começou ontem, portanto ele está disponível para toda essa população que está com o CPF no vermelho, e para você fazer parte do Desenrola Brasil, basta você acessar o site do governo federal, que é o gov.br, fazer seu cadastro e aí procurar os bancos que estão participando desse programa e tentar aí novamente limpar o seu nome. Na situação das rodovias agora, que também é destaque aqui do
jornalismo da Rádio Band Vale FM. Temos vários problemas no dia de hoje, viu? Na rodovia Presidente Dutra, nós temos um acidente que está causando 7 quilômetros de congestionamento a partir ali do quilômetro 102 em Taubaté, sentido São Paulo. Nesse momento o trânsito está bem complicado por lá. O acidente não foi grave, mas existe neste momento sentido São Paulo 7 quilômetros de congestionamento. Nas demais rodovias, principalmente nas serranas, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Oswaldo Cruz e também na Tamoios, o tempo está meio feio, então tem neblina, o motorista deve redobrar a atenção. Também é complicada a situação da travessia de Balsas, neste momento 1h30 na saída de Ilhabela e 1 hora no sentido São Sebastião é a situação de momentos. Para mais informações você pode acessar o portal bandvale.com ou também sintonizar aqui a 102,9. Eu volto com você aí no estúdio, Águida. É isso, para ficar sempre atualizado das notícias regionais e também, né, do movimento nas estradas. Obrigada, Douglas. Daqui a pouco a gente volta com vários destaques e um deles é sobre as férias e as crianças têm que fazer um planejamento antes de sair de casa, viu? Daqui a pouco a gente volta. Até já. Já estamos de volta agora com uma dica para você. Para você que está pensando em começar uma graduação, eu tenho uma ótima dica. A Unifael é a maior especialista em ensino à distância do Brasil, que agora também oferece cursos na modalidade presencial. Na Unifael, você encontra os cursos de graduação mais rápidos do mercado, com possibilidade de se formar a partir de 18 meses. É isso mesmo, cursos que você pode concluir em apenas 1 ano e meio e sair na frente na preparação para o mercado de trabalho. E aí você pergunta, e as mensalidades, hein? Os cursos de graduação da Unifael têm mensalidades a partir de R$ 140,24. Só R$ 140,24 de mensalidade. E aí, a melhor dica, né? Fala sério, faz rápido, faz melhor. Faça Unifael. Você pode acessar então o www.unifael.edu.br ou também 0800, ligando, né? 642-6002. Pode se inscrever. Vamos falar sobre férias? Olha, em tempo de férias escolares, haja planejamento para os passeios. Principalmente se você não pesquisou, tem que tomar cuidado, viu? Com serviços, com produtos, tudo está muito caro. E quando a gente tem filhos, então, os gastos dobram. Férias é tudo de bom. A criançada aproveita de tudo. Viajando, tô curtindo. Eu já fui na casa dos meus primos, dos meus tios. Arrumar programa é tarefa difícil para muitos pais, principalmente quando a inflação entra na brincadeira. Porque eu peço algumas coisas impossíveis. E aí eles não te dão as coisas impossíveis? Ele tem imaginação de monte, então a gente vai tentando dar o que pode, né? Em um ano, o custo de serviços e produtos ligados ao lazer aumentou 5,7%. Índice acima da inflação média do mesmo período, que foi de 2,2%, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Ir ao cinema ou ao teatro está 6% mais caro. As refeições em restaurantes, 5%. Uma demanda bem forte, bem pujante, né, para esses prestadores de serviços reajustarem preços que estavam muitas vezes represados durante 1, 2 anos, né? Período de pandemia. O jeito é planejar um orçamento para as férias, buscar horários com ingressos mais baratos, apostar em programas gratuitos ou ao ar livre. Vale também conversar direitinho com a criança, explicar que tem um valor máximo programado para gastar. Aproveitar assim no parque, jogando futebol, tá valendo? Claro, tá, pô. E você tá curtindo as férias? Sim, tá sendo bastante legal brincar nas férias com meu irmão, com meu pai. A gente tá organizado, dá um jeito e consegue. E para esses espaços assim, né, ao ar livre, de repente dar um passeio, brincar em casa, inventar brincadeiras, pode solucionar a questão do preço mais alto de tudo, né? Olha, um estudo mostra quantos são os servidores públicos que ganham super salários e quanto isso custa para o nosso bolso. A gente vai conferir agora na reportagem. Sem plano de saúde e sem carro, Matilde, que sofre com dores nos pés, saiu da UBS sem atendimento e de ônibus. A aposentadoria de R$ 1.300 está toda comprometida e quase não dá para pagar as contas básicas. Se eu te falar que tem servidor público que no ano
passado recebeu em só um mês mais de 300 mil reais de salário. Aqueles ricão lá? Eu sei. A senhora acha justo? Eu não acho justo. O Brasil gasta quase 4 bilhões de reais por ano com supersalários, segundo um estudo do Centro de Liderança Pública. Cerca de 25 mil servidores recebem acima do teto do funcionalismo público, que é de R$ 41.600, salário pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses 4 bilhões aí, eles significam 1/3 do custeio do Bolsa Família no ano. Então, a gente está falando de 0,25% dos servidores públicos que ganham e trazem gastos para os cofres públicos. A maior parte dos supersalários é paga pelos estados, depois vem a União e os municípios. Parte dos ganhos extras são referentes a indenizações previstas em lei. O projeto que regulamenta o teto do funcionalismo está parado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado desde 2021. Para especialistas, a aprovação do projeto poderia reforçar os recursos para áreas como saúde, educação e segurança. A gente precisa fazer com que essa agenda ande não só sobre o ponto de vista moral, né, Juliano? Sobre o ponto de vista também aí fiscal. Os supersalários devem ser jogados por terra e ele é o cartão de visitas da reforma administrativa. É isso aí. Amanhã tem mais Falando Nisso com um novo tema. Vamos ver? Olá pessoal, eu sou a Aline Amorim da ONG Roupa Descolada e eu espero vocês amanhã no programa Falando Nisso para a gente conversar sobre sustentabilidade e consumo consciente. E se preparem, eu vou ensinar a fazer uma esponjinha com aquela roupa velha que ia parar no lixo. Vamos reaproveitar. Espero vocês amanhã. Até mais! Um beijo no seu coração. Amanhã tem mais programa e a gente adora a participação de vocês. Pode mandar mensagens, sugestão também de assuntos para a gente tratar aqui no Falando Nisso, sempre pelo nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Uma boa tarde para você. Beijo. Até amanhã.